Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, 5 de maio, mais uma aula de ética e cidadania organizacional, ok? Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, né? Conduta, relacionamentos e códigos de conduta, tá certo? Para que a gente possa dar início a essa nossa aula, eu só vou recordar, né, de maneira bem sucinta, algumas questões importantes para nós, ok? Vamos lá? Uma questão que é bastante interessante, né, é nós entendermos o que é ética. Né? O que é ética? Né? Existem várias definições. Eu gosto de lembrar que a ética é parte da filosofia. Ela é responsável pela investigação, normatização dos princípios que norteiam a nossa sociedade, ou seja, dos princípios que fazem parte da nossa convivência e dos nossos relacionamentos. É muito legal também uma definição que a professora, deixa eu ler aqui, Maria Lúcia Arruda Aranha, né? Ela tem um livro de ética muito interessante e ela fala que a ética ela é uma reflexão desses nossos padrões morais, esses padrões que fundamentam a nossa sociedade, né? Então, eu costumo dizer que ética é aquela normatização desses nossos padrões, dos padrões que são aceitos e fazem parte da nossa convivência social. Porém, quando a gente fala dessa ética, nós precisamos lembrar também que há um tempo atrás, né, agora não tanto, principalmente no século XXI, as sociedades mais abertas, né, de uma outra forma de convivência, não se fala mais em ética absoluta, aquilo que está acima de qualquer situação. Né, de qualquer padrão, de qualquer sistema, isso é padrão e é inaceitável. Existem sim algumas comunidades mais fechadas no qual a ética absoluta ela impera, mas na grande maioria no século XXI existe a proposta de aceitação do outro, aceitar o que é diferente, aceitar a religião que é diferente da minha, uma postura que é diferente da minha e assim por diante. Né? E aí vinha a ética relativa, que é aquilo que cabe questionamento. Então, hoje em dia, a ética relativa ela impera muito mais, né? Cabe observação. Um exemplo muito tranquilo desta ética relativa é, por exemplo, é proibido ultrapassar o sinal vermelho. Ponto. Porém, essa postura dentro da ética relativa nos traz o quê? Que se eu estiver no local de risco, é um local, um sinal de muito assalto, que pode estar em risco, isso, eu posso não ser penalizada. Né? Aí veio a relativização do fato, ok? Então, para que a gente perceba essa postura e essa questão ética, a gente só vai citar moral. Né? O que é moral? É aquele comportamento que nós adquirimos de acordo ou comportamento que nós temos de acordo com o local onde nós estamos inseridos, né? O padrão moral. A moral é nada mais do que o conjunto de regras que determinam o comportamento da vida em sociedade. Então, logo varia de sociedade para sociedade, né? Eu gosto de exemplificar a ética da seguinte maneira: é como se fosse a ética a nossa sacolinha na vida. Né? Então, naquela sacolinha, eu convivo com a minha avó, ok, guardo alguns valores da minha avó na minha sacolinha. Aí eu vou por um determinado espaço religioso onde eu convivo, ali eles têm alguns valores, eu guardo na minha sacolinha. A minha convivência com os meus vizinhos, com meus amigos, guardo na minha sacolinha. Então, aquela minha sacolinha de valores que eu vou arrecadando ao longo da minha vida e da minha existência, de acordo no espaço onde é que nós estamos ali. Ok? Então, essa moral é aquilo que nós
vamos construindo e formando, né? Eu não coloquei aqui no nosso slide, mas só pontuando a moral, aquela pessoa que está fora do padrão estabelecido pela moral daquele grupo do qual ele está ali inserido. Vamos citar, por exemplo, nós temos um político, né? Então, o que deve se esperar de conduta? Que ele olhe pela sociedade, que ele traga a legislação que veja isso, que ele supervisione as ações em prol da sociedade. Quando ele desvia desse padrão, né? Quando ele começa, ao invés de ver o valor da sociedade, ver o valor próprio, quando ele começa, ao invés de cuidar do dinheiro da sociedade, retirar dinheiro da sociedade, ele está num desvio comportamental, desvio de padrão de que a moral estabelece para aquela situação. Então, nós podemos dizer que ele é um amoral, está fora do padrão ali estabelecido. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Vamos pensar agora na ética, né? Essa ética do espaço corporativo, que é o que vai reger as nossas aulas e as nossas questões aqui estabelecidas. Qual é a conduta de que se espera que se desenvolva dentro do espaço corporativo? O que se pensa dessa ética? Como é que ela é estabelecida? Se ela não seguida, o que é que acontece nessa situação? Tem uma questão ética que a gente costuma falar bastante, que ela pode resultar em ações extremamente danosas, não só para o colaborador, mas também para a organização, né? E a gente fala assim, a conduta de um gestor, né? O que é que se aguarda pelo espaço corporativo? Que ele possa desempenhar as ações a ele estabelecida, que ele tenha um bom relacionamento pessoal e interpessoal, que ele desenvolva ações para contribuir para o desenvolvimento da organização. Então, existe um padrão de comportamento esperado e quando foge disso, a ética está faltando e isso costuma ser prejudicial, tanto para a organização quanto para o colaborador, ok? Então, a ética no espaço corporativo é o comportamento adequado e que deve ser estabelecido dentro daquele espaço para que a empresa, para que a organização desenvolva-se, né? E dentro dessa ética do espaço corporativo, prevê também que o gestor ou a pessoa responsável por aquela ação também zele por um bom relacionamento pessoal e interpessoal, preservando assim a saúde do seu colaborador, ok? Aí nessa ética do espaço corporativo nós vamos discutir um pouco mais em vários tópicos ao longo das nossas aulas. Então, dando continuidade, nós vamos estar abordando o entendimento e análise da identificação do código de conduta. Esse que nós vamos estar trabalhando agora em diante de nossa aula, ok? Vamos lá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho referente à nossa do autônomo, né? O que é que acontece? Essa legislação ela é estabelecida, ela está decretada, ali no link vocês vão ver todos os detalhes, mas só para a gente entender um pouco essa legislação do autônomo. Ela tem vários princípios aí, tem pessoas que dizem assim, eu quero ser autônomo porque eu quero mandar no meu trabalho, vou fazer do jeito que eu quero. Tem alguns critérios aí que é importante sabermos, né? E aí a gente montou uma tabelinha aqui bem simples, só para a gente entender algumas das principais diferenças entre o trabalhador autônomo e o contratado nesse sentido, tá? O trabalhador autônomo ele não tem vínculo empregatício, pronto, né? Tem uma nova legislação que está entrando, que fala do trabalhador autônomo com certa relatividade de vínculo, tem algumas questões aí. Eu estou falando de umas questões básicas aí, só para a gente entender um pouco, né?
Já o trabalhador contratado, ele tem vínculo empregatício, né? Esse vínculo requer o quê? Entendimento e cumprimento de algumas regras que essa organização traz, de horário de entrada, de saída, desses princípios. O trabalhador autônomo, na teoria, não, ele vai fazer o horário dele. É óbvio que dependendo de onde ele estiver trabalhando, ele vai ter que cumprir normas de acordo com a organização. Se eu sou um trabalhador autônomo que presta serviço dentro de uma organização, eu tenho que estabelecer um contrato de relação para isso acontecer. Mas, na maioria das vezes, ele tem essa autonomia, sim, de criar esses seus próprios horários, ok? Então, ele vai estar estabelecendo isso de acordo com aquele que está recebendo a sua prestação de serviço. Já no contratado não é aquele horário estabelecido pela organização. Embora exista aí toda uma flexibilização do horário que está sendo estabelecido dentro desse princípio. Então, isso que está estabelecido tem que ser regra, tem que ser pautado, muitas vezes ali documentado, tudo certinho para poder estar trabalhando, né? E agora, com essa alteração da legislação, existe uma flexibilização desse horário estabelecido pela organização, mas tudo tem que estar dentro de um acordo ali previamente trabalhado, tá? O trabalhador autônomo, ele não tem FGTS, né? Então, ele que tem que estar arcando com todas essas questões, ele que tem que estar fazendo a sua poupancinha, ele que tem que estar guardando esses valores para o momento em que ele não tiver nenhum trabalho. Quem já trabalhou como autônomo sabe, tem um mês que você trabalha e você tem seus valores ali, seus vencimentos dentro de um bom padrão. E tem meses que não. Então, o trabalhador autônomo, ele deve ser disciplinado. Hoje eu trabalhei, então eu reservo essa quantia para isso, para isso e para isso. Ele tem que saber administrar adequadamente seus valores para não ter problemas, né? Eu trabalhei por muito tempo somente com o meu consultório e eu tinha que estabelecer isso. No começo era um sufoco danado, porque você recebia, você queria investir, fazer algumas coisas. Não, não pode ser assim. Bom, recebi, eu já tenho essa planilha. Tal quantia para isso, tal para isso e para isso. Se eu não estabelecer isso, quando chega o período, por exemplo, sei lá, que acontecia final de dezembro, começo de janeiro, que você praticamente não tinha clientes, porque todo mundo viajava e toda aquela questão, de onde eu tiraria meus vencimentos, sendo que as despesas continuam chegando. Então, eu tinha que fazer um planejamento para conseguir adequadamente me manter, né? Então, o FGTS é uma poupancinha que o empregador contribui com percentual para que quando o colaborador deixar essa organização, ele tem o valor ali a estar recebendo. E já no trabalhador autônomo, não, tá? Ele é responsável pelos seus benefícios. Ele que vai recolher o seu INSS. Ele que vai pagar os seus tributos. Quando nós falamos do trabalhador contratado, isso é também responsabilidade da empresa. Um percentual, o trabalhador que assume, e um outro percentual é a organização. Então, parte desse princípio para que tenha isso. E isso é importante porque se você vier a necessidade de se aposentar ou com uma outra situação, seja por tempo de trabalho, por invalidez, seja lá qual for, você precisa de ter um mínimo de contribuição do INSS. Então, o trabalhador autônomo tem que saber garantir também todas essas situações, ok? Então, é importante a gente lembrar desses detalhes. E aí traz um pouco para nós do que é esse trabalho autônomo, né? Qual é a diferença? Só para um entendimento rápido, básico e simples. Ok, sala? Se nós tivermos dúvida, a gente vai estar conversando logo após o vídeo e algumas atividades que a gente vai estar trazendo. Espero ter conseguido trabalhar adequadamente. Uma experiência nova, esse tipo de ação, de gravar para poder apresentar para vocês. Mas um pouquinho só de paciência de vocês, a gente vai melhorando em tudo isso. A intenção é que a gente possa ter aulas adequadas, né? E que possa estar contribuindo efetivamente para o aprendizado de vocês. Tudo bem?
Dando essa nossa continuidade, nós temos uma questão muito interessante a conversarmos agora, né? Nós vamos falar da imagem pessoal e institucional. Essa imagem pessoal e institucional é muito importante começarmos através de um exercício, né? Que exercício é esse, professora? Como é que as pessoas me veem? O que as pessoas falam de mim? Como é que elas pensam que eu sou? Ah, professora, eu nem ligo para essas coisas mais. Ok. É importante que a gente não dê mais atenção do que os fatos merecem. Mas quando a gente fala de imagem pessoal, tanto pessoal como institucional, que é a imagem que eu passo, ou que a minha instituição, ou que a empresa que eu trabalho, que eu produzo, passa, ela é formada das seguintes informações que eu mesmo, pessoa, passo para os outros e imagens do que a empresa também passa para as pessoas, seja fornecedores, credores, amigos, clientes, seja lá quem for. Então, essa imagem somos nós que passamos. Por exemplo, na imagem pessoal, a minha conduta, a minha postura, a minha fala, o meu jeito é que vai dizer quem eu sou. Tem uma pesquisa feita por volta dos anos 80 que diz o seguinte, que a grande maioria das pessoas, elas constroem uma imagem e elas veem, analisam e julgam uma pessoa por aquilo que ela apresenta de início. Grande maioria. E isso diz que nos primeiros 15 segundos que as pessoas olham para outra pessoa, a primeira coisa que elas já fazem, como se fosse um escaneamento, um raio-x da pessoa. Pelo tipo de roupa, pela maneira como se posta, pelo calçado, pelo óculos, pelo cabelo, eu pelo não cabelo. Então elas acabam fazendo e traçando ali o perfil. O outro percentual bem menor de pessoas, elas julgam as pessoas pelo tom de voz, pela entonação da voz, se é estridente, se não é. Um grande percentual. E um percentual bem pequeno de pessoas analisam o conteúdo da minha fala. Então vamos imaginar, a Mazé aparece aqui na aula, né? Agora não que vocês só me veem do busto para cima, né? Ou no máximo de cintura para cima. Mas elas olham para Mazé, batem o olho e falam assim, essa professora, ela é um pouco relaxada na roupa, ou ela é descolada, ou ela é extrovertida, ela parece ser legal, ela tem isso, ela tem aquilo, tem um óculos assim, tem um brincão, e isso é em frações de segundo. Ou seja, antes mesmo de eu conseguir dizer para vocês, olá, sou professora Maria José de Assis Souza, sou a professora Mazé, vocês já bateram o olho em mim e já estabeleceram um conceito ao meu respeito. Uma parcela pequena falou assim, nossa, ela tem a voz que lembra da minha avó, que fazia isso, que não sei o quê. E uma outra parcela menor ainda vai observar o conteúdo da minha fala para poder julgar. Mas eu digo isso a vocês, não é vocês, sala de aula, é a sociedade e o contexto em geral. Porque essa pesquisa foi uma pesquisa bastante significativa e ampla, né? Então, isso nós temos que ficar atento. E essas informações dessa imagem pessoal, somos nós que fornecemos. Eu que passo isso para vocês. Com a minha roupa, com a minha vestimenta, com a minha postura, eu estou trazendo isso para vocês. Então, eu preciso de me conhecer para saber qual é a imagem que eu quero estar passando. Um outro exemplo, eu tenho um aluno que ele sempre quer se apresentar como um aluno exemplo, a pessoa padrão. Então ele está sempre corrigindo os colegas, chamando a atenção disso, pontuando aquilo, fazendo aquilo outro. Não que tenha alguém nesse perfil, hein? Isso é uma suposição. E aí ele quer passar a imagem de que ele é um ótimo aluno. Só que às vezes ele não está passando a imagem de um ótimo aluno, e sim do aluno intransigente, né? Aquele que cobra demais, aquele que às vezes é chato demais. Então, as pessoas acham e agem muitas vezes a partir daquela informação que eu estou fornecendo. Quando eu falo da imagem pessoal, eu preciso de cuidar dessa situação. Não significa que eu tenha que ser aquilo que a sociedade exige que é de mim. Porque a sociedade, ela rotula as pessoas e quer estabelecer um padrão.
menininho assim, menininha assim. Mulher faz isso, homem faz aquilo. Não. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que entender quem eu sou e saber quais as informações que eu passo para as pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado que não existe uma segunda primeira impressão. E de verdade, a primeira impressão, ela fica, né? E para você desconstruir isso e construir uma nova relação, tem todo um trabalho aí. Vamos dar exemplo, né? Tem determinados políticos que aparecem na mídia com uma postura ou através de um escândalo, ou através de uma fala. E a partir disso, tudo aquilo que é pejorativo é designado a essa pessoa. Então, de um determinado político, ele roubava muito, lá nos anos 80, 90, por aí. E aí, cada pessoa que falava assim, olha, estão roubando, olha, associava ao nome dessa pessoa. E isso é muito sério, porque como é que você desconstrói essa imagem? Né? Eu vou contratar, por exemplo, nós falamos lá de direito um pouco atrás, vou contratar o pedreiro Seu João. Seu João não. Seu João não cumpre, Seu João não faz direito, Seu João perde material. Olha a imagem que o Seu João construiu dele. Mas vou contratar o Seu João André. O Seu João André, ele é um pedreiro que chega no horário, que não desperdiça material, que sabe exatamente o que está fazendo. É um pouco mais caro, mas ele é um bom pedreiro. Ele construiu uma imagem positiva dele. E assim também são vocês, alunos, com a postura, com a iniciativa de vocês, com a participação de vocês, vocês estão construindo a imagem profissional de vocês. Porque isso a gente não constrói de um dia para o outro, a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, à medida em que vocês, a partir dessa imagem estabelecida, pronto, ela está instalada. Né? Aí quando eu estiver falando professor, sei lá, o professor que trabalha numa indústria, aí fala assim, olha, estamos precisando de alguém para trabalhar ajudando na coordenação aqui do laboratório X. Eu me lembro que tinha a Ana tinha um trabalho assim, lembra? Ela era responsável, sim, ela era pontual, entregava tudo certinho assim. Não, e ela fazia assim, a Ana construiu a imagem dela ao longo desses 4 semestres e agora ela vai ser chamada para trabalhar naquela empresa. Você estabeleceu essa imagem, né? Professora Mazé. Professora Mazé chegou tarde na aula, então entregou relatório, não passou o conteúdo para o aluno, não teve nenhuma responsabilidade com as ações. Vamos falar de um professor legal. O professor Leandro, excelente pessoa. Assim. Agora a professora Mazé não chega no horário, não faz atividade, não passa material. Sinônimo de um péssimo professor. Ou seja, a minha imagem de forma negativa foi estabelecida. Ou ao contrário, trouxe o conteúdo, é respeitosa com os alunos, ouve as nossas reivindicações, atende às nossas necessidades. Pronto, está estabelecido. Ok? Assim também são as instituições. Quem é que dá a informação para que a gente construa a imagem da instituição? Ela mesma. Né? Existiam empresas que há um tempo atrás a sua marca se tornou sinônimo do produto, né? Vamos entender isso. Por exemplo, quando se falava de leite condensado, pouquíssimas mães iam dizer para os meus filhos assim, olha, vai até o supermercado e compra uma lata de leite condensado. Não, compra uma lata de leite moça, porque a moça era sinônimo daquele produto. Tinha uma outra coisa interessante, quando falava-se de maisena. Até eu já falei. Vai comprar um amido de milho. Não, vai comprar uma maisena. Mas só tem maisena dessa marca. E não é maisena, é o amido de milho de uma outra marca. Ou seja, a qualidade dessa imagem que essa instituição foi criando acabou tornando-se sinônimo o tal produto. Talvez a maioria, pelo que eu lembro, a maioria de vocês não vai se lembrar desse detalhe. Mas quando se falava de, sei lá, de um sabão em pó,
Ninguém fala, vai comprar um sabão em pó, vai comprar um Omo, porque ele era sinônimo disso. Então, ela construiu essa marca, ela construiu essa imagem. E isso é muito sério, porque há bastante tempo atrás, quando a Petrobras tinha várias situações, estava envolvido em várias questões de vazamento de petróleo, de degradação do meio ambiente, isso há bastante tempo. Quando se falava dessa empresa, era sinônimo de desleixo, de descaso com isso. E ela foi trabalhando. Então, ela é sinônimo de que dá para mudar a imagem, mas não é uma coisa fácil. Ela foi patrocinando eventos sociais, patrocinando e trabalhando em atuação de preservação do meio ambiente, contribuindo em uma série de situações, evitando de que acontecesse outras situações, e ela estabeleceu-se novamente dentro de um outro padrão, de uma outra circunstância. Então, falar de imagem pessoal e de imagem institucional é muito sério e muito importante. Lembrando agora, né, nesse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, das pessoas terem que estar fechadas nas suas casas e tudo mais, a gente também está conseguindo fazer uma série de observações, né? A gente tem a observação daquelas pessoas que sempre vêm contribuindo e colaborando pausadamente, paulatinamente para uma postura. E tem pessoas que quando aparecem na mídia você fala, ai, 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 o que essa pessoa vai trazer de caca nessa fala? E tem outros que falam assim, nossa, percebe a postura reta, percebe essa postura. Foi construindo-se uma imagem, né? Uma imagem muito positiva, não que a gente já tivesse uma imagem negativa disso, mas que está se ressaltando de uma maneira brilhante e fantástica, são dos profissionais da área da saúde, né? Eles construíram uma imagem guerreiras, angelicais, incríveis, a partir da sua postura, deixar as suas famílias, né? Para não pôr em risco as suas famílias, então elas não vão para casa, ficam 1 mês, 2 meses fora e longe do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, para poder fazer o quê? Cumprir com o seu dever. Quando a gente fala assim de um bom profissional dedicado, né, prestativo, a gente lembra de quem de imediato? Profissional da área da saúde, né, que se dispõe a fazer tudo isso. Então, essa imagem construída por eles foram passando isso ao longo da vida. Tem alguns outros que fazem alguma coisa, mas sinônimo de dedicação, de seriedade, de lisura, né? É profissional da área da saúde. Então, a gente vai percebendo toda essa criação e todos esses trabalhos. O que está acontecendo? Então, falar de imagem pessoal institucional, a gente pode ir ao longo dos tempos, né? Não sei. Vou fazer uma experiência com vocês assim que nós terminarmos isso. Eu quero fazer uma experiência, ver se a gente consegue fazer uma dinâmica interessante com vocês. Nós vamos conseguir fazê-la online. Eu acredito que sim. Ok? Deu para nós entendermos a importância dessa imagem pessoal institucional que nós acabamos de conversar? Então, vamos levar isso bem a sério. Construam uma imagem positiva de vocês, né? Eu posso dizer tranquilamente que o quarto QT trouxe uma primeira impressão altamente positiva, pelo número de alunos participando, pela maneira como vocês foram atenciosos, pela maneira respeitosa com que vocês me trataram. Então, a imagem que vocês me passaram enquanto alunos do quarto QT de 2020 é muito boa. Então, é só manter essa imagem. Eu acho que dá até para melhorar. Mas até agora foi estabelecida uma imagem muito positiva. Ok? Essas são as nossas referências base do nosso trabalho. Então, até daqui a pouco, turma!